E se a fé e o amor fossem sua única esperança de salvar sua família? Felipe e Sara Monteiro enfrentam o maior desafio de suas vidas: criar seus filhos adolescentes em um mundo cheio de distrações e tentações que parecem cada vez mais distantes dos valores bíblicos. Entre conflitos emocionais, decisões difíceis e a luta constante para reconquistar a conexão familiar, eles descobrem que, quando tudo parece perdido, Deus pode transformar até situações mais sombrias em histórias de redenção. Prepare-se para se emocionar com essa poderosa jornada de fé, superação e amor incondicional. Será que eles conseguirão resgatar a harmonia da família antes que seja tarde demais? Se essa história já tocou seu coração, você não pode perder os próximos minutos. Acompanhe até o final e descubra como essa família enfrentará os desafios da vida com fé e amor. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. A pequena cidade de Esperança era um lugar tranquilo, cercado por colinas verdejantes e um rio sereno que cortava o centro. Naquele cenário bucólico vivia a família Monteiro: Jonas, um homem de 42 anos, trabalhador e devoto; Esther, sua esposa de 39 anos, doce e resiliente; e seus 2 filhos, Samuel, de 16 anos, e Rebeca, de 10. Jonas e Esther sempre se esforçaram para criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Todos os dias, antes do café da manhã, eles se reuniam para uma breve oração e a leitura de um versículo bíblico. Era um ritual simples, mas significativo. Contudo, ultimamente, Jonas percebia um ar de indiferença em Samuel. O adolescente, que antes fazia perguntas entusiasmadas sobre os textos sagrados, agora parecia distante, perdido em seus pensamentos. Uma manhã, enquanto Esther terminava de preparar o café, Jonas puxou uma cadeira ao lado de Samuel e tentou iniciar uma conversa. Samuel, tudo bem? Você parece distraído ultimamente. Samuel olhou para o pai com os olhos semicerrados, como se ponderasse se deveria falar ou não. Finalmente, respondeu: Só estou cansado, pai. Tenho muita coisa na cabeça. Jonas franziu o senho, preocupado, mas não quis pressionar. Ele sabia que forçar uma conversa com Samuel só o afastaria mais. Mais tarde naquele dia, Esther encontrou Jonas sentado na varanda, com a testa franzida e os olhos fixos no horizonte. Ela se aproximou e tocou levemente seu ombro. O que está te preocupando, Jonas? Ele suspirou profundamente antes de responder. É o Samuel. Eu sinto que estou perdendo a conexão com ele. Ele não fala mais comigo como antes. Parece que algo está pesando nele, mas ele não quer compartilhar. Esther sentou-se ao lado do marido e segurou sua mão. Vamos orar por ele, Jonas. Deus nos dá sabedoria para lidar com esses momentos. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Jonas e Esther se ajoelharam juntos na sala de estar. Jonas orou com fervor. Senhor, entregamos nossos filhos em tuas mãos. Dá-nos sabedoria para guiá-los nos teus caminhos e coragem para enfrentarmos os desafios. Mostra-nos como alcançar o coração de Samuel. Esther completou com uma voz doce e firme. Senhor, protege a mente e o coração de nossos filhos das influências do mundo. Que eles sempre sintam tua presença e teu amor. No dia seguinte, Samuel saiu de casa mais cedo do que o habitual. Ele alegou que precisava estudar para uma prova, mas na verdade queria encontrar-se com seus amigos antes das aulas. No caminho, ele colocou os fones de ouvido e deixou-se envolver pela música alta, que abafava seus pensamentos. Ao chegar na escola, encontrou Pedro e Lucas, seus colegas mais próximos. E aí, Samuel? Pedro cumprimentou com um sorriso largo. Pronto para a prova de matemática? Samuel deu de ombros. Nem pensei nisso. Minha cabeça está cheia de outras coisas. Lucas, que era mais introspectivo, olhou para Samuel com curiosidade. Tipo o quê? Problemas em casa? Samuel hesitou antes de responder. Meus pais. Eles só falam de Deus o tempo todo. Parece que tudo gira em torno disso. Às vezes eu sinto que eles nem me enxergam de verdade, só querem que eu seja perfeito. Pedro riu, mas não de maneira maldosa. Cara, todo mundo tem problema com os pais. Mas é só fingir que está tudo bem. É mais fácil assim. Lucas balançou a cabeça. Ou você pode tentar falar com eles. Talvez eles ouçam. Samuel não respondeu.
Ele sabia que seus pais o amavam, mas sentia como se estivesse vivendo uma vida que não era dele. Ele queria entender o mundo por si mesmo, mas tinha medo de decepcioná-los. Enquanto isso, em casa, Esther observava Rebeca brincando com sua boneca favorita. A menina olhou para a mãe e perguntou: "Mamãe, o Samuel não gosta mais da Bíblia?" A pergunta pegou Esther de surpresa. "Por que você acha isso, minha filha?" Rebeca deu de ombros. "Ele não presta atenção quando papai lê. E eu ouvi ele dizer que queria parar de ir à igreja." Esther sentiu um aperto no coração, mas tentou esconder sua preocupação. "Vamos continuar orando por ele, Rebeca. Deus está cuidando do Samuel, mesmo que nós não consigamos ver agora." A menina sentiu com seriedade, como se entendesse a profundidade das palavras da mãe. Esther abraçou Rebeca com força, sentindo a necessidade de manter sua família unida, apesar dos desafios que estavam por vir. A semana seguinte trouxe uma nova dinâmica para a casa dos Monteiro. José e Raquel decidiram implementar uma rotina de devocionais familiares diários, acreditando que momentos de oração e reflexão em conjunto poderiam acender uma chama de entendimento nos corações dos filhos. Mas a ideia, por mais bem intencionada que fosse, encontrou resistência quase imediata. Naquela noite, a família se reuniu na sala. Uma Bíblia repousava sobre a mesa de centro, aberta no Salmo 119. José, com sua voz grave e firme, leu o versículo inicial: "Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor." "Vocês entendem o que isso significa?" perguntou ele, olhando para cada um dos filhos. Ana, de apenas 11 anos, pareceu interessada, inclinando a cabeça como quem tentava absorver cada palavra. Mas Mateus, com seus 17 anos, bufou de leve e cruzou os braços, deixando claro seu desinteresse. "Significa que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, né?" disparou Mateus, com um tom desafiador. Raquel tentou intervir com suavidade. "Não é isso, meu filho. Significa que, mesmo quando erramos, Deus nos guia para o caminho certo, se confiarmos em Ele." Mateus revirou os olhos. "E isso vai pagar minhas contas ou resolver os problemas que eu tenho na escola?" O silêncio tomou conta da sala. José apertou os lábios, lutando contra o impulso de responder com severidade. Ele sabia que a força não convenceria o filho, precisaria de paciência e amor, mesmo quando suas palavras fossem recebidas com escárnio. "Filho", disse ele, finalmente, com a voz mais calma que conseguiu reunir, "eu sei que é difícil entender agora, mas esses princípios podem te ajudar a enfrentar os desafios com mais coragem e sabedoria." Mateus balbuciou algo inaudível e se levantou. "Vocês podem continuar. Vou para o meu quarto." E saiu, deixando os pais e os irmãos sentados em um clima pesado. Ana puxou a manga da blusa de Raquel. "Mãe, o Mateus vai ficar bravo comigo se eu continuar aqui?" Raquel sorriu ternamente, acariciando o cabelo da menina. "Não, meu amor. Cada um faz as escolhas que acha melhor, mas você está aqui porque quer aprender, e isso é muito especial." José suspirou, fechando a Bíblia. "Talvez estejamos errando na abordagem, Raquel. Não podemos impor algo tão importante. Eles precisam descobrir o valor disso por si mesmos." Raquel assentiu, embora a preocupação ainda pesasse em seu coração. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ela fez uma prece silenciosa. "Senhor, dá-nos sabedoria para alcançar os nossos filhos. Não queremos perdê-los para o mundo. Ajude-nos a mostrar o teu amor de uma forma que eles possam entender e aceitar." Na manhã seguinte, enquanto José tomava seu café, ouviu um barulho vindo da garagem. Ele se aproximou e encontrou Mateus mexendo na bicicleta. "Precisa de ajuda?" perguntou José, tentando criar uma ponte de diálogo. Mateus hesitou antes de responder. "Não, já estou terminando." José ficou parado por um momento, observando o filho. Ele podia ver a tensão nos ombros do rapaz e o conflito em seus olhos. "Eu não quero te pressionar, filho. Mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar." Mateus não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. "Você acha que Deus realmente se importa comigo?" José sentiu um aperto no coração. Ele sabia que aquele momento era precioso. "Eu não apenas acho, Mateus. Eu tenho certeza. Deus não nos abandona,
mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Mateus desviou o olhar, mas José percebeu uma faísca de vulnerabilidade. Eu já me senti assim também, sabe? Como se estivesse lutando sozinho. Mas é nesses momentos que Deus mais trabalha em nós. Mateus não respondeu, mas também não se afastou. Era um começo. José sabia que precisaria de tempo e oração para ajudar o filho a encontrar o caminho, mas naquele instante, ele sentiu uma fagulha de esperança. Os desafios de educar os filhos nos princípios da Bíblia são reais e muitas vezes dolorosos. Mas o amor persistente, combinado com oração e paciência, pode abrir caminhos onde parece haver apenas resistência. O relacionamento entre pais e filhos é um reflexo do amor de Deus por nós, firme, mas cheio de graça. Como você tem lidado com os desafios em sua família? Talvez seja a hora de confiar um pouco mais na direção divina. A manhã seguinte trouxe uma atmosfera pesada para a casa dos Monteiro. Embora a discussão da noite anterior tivesse acabado, seus efeitos ainda pairavam no ar como uma névoa densa. Felipe saiu cedo para o trabalho, sem trocar mais do que um bom dia seco com Sara. Ela, por sua vez, tentava manter o foco nas tarefas domésticas enquanto acompanhava o relógio com o olhar, esperando que os filhos voltassem da escola. Enquanto isso, no quarto de Mateus, o silêncio era preenchido pelo som das batidas do teclado do computador. Ele havia se isolado desde a discussão, mergulhando em jogos online como forma de escapar da tensão em casa. Sua mente, no entanto, estava longe de qualquer jogo. As palavras do pai ecoavam em sua cabeça: "Eu só quero o melhor para você, mas não posso te obrigar a enxergar isso." Ele sabia que havia uma verdade ali, mas admiti-la significava aceitar que precisava mudar. No outro extremo da casa, Gabriela estava sentada em sua cama, o celular em mãos. Ela alternava entre as redes sociais e mensagens com amigos, tentando ignorar o desconforto crescente que sentia. A conversa com a mãe sobre a festa e o desabafo de Felipe haviam mexido com ela. Embora tentasse disfarçar, Gabriela sabia que as decisões que estava tomando poderiam ter consequências sérias. No início da tarde, Sara decidiu visitar uma velha amiga e conselheira espiritual, Dona Celeste. A mulher, conhecida pela sabedoria e paciência, era um pilar na comunidade cristã local. A casa de Dona Celeste tinha um ar acolhedor, com cheiro de bolo de fubá recém-assado e paredes decoradas com versículos bíblicos. Quando Sara chegou, foi recebida com um sorriso caloroso. "Sara, minha querida, que surpresa boa! Entre, entre." Sara sentou-se na sala, onde o som suave de um louvor instrumental tocava ao fundo. Depois de algumas palavras corteses, ela desabafou sobre o clima na casa e as dificuldades que estava enfrentando com Felipe e os filhos. "Celeste, eu sinto que estou perdendo minha família. Parece que estamos falando idiomas diferentes. Felipe está tão rígido, e as crianças, tão distantes. Eu não sei mais o que fazer." Dona Celeste escutou atentamente, sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. Quando Sara terminou, seus olhos estavam marejados. "Minha filha, criar uma família nos caminhos do Senhor nunca foi fácil. O mundo oferece distrações e tentações que, muitas vezes, parecem mais atraentes do que os valores bíblicos. Mas lembre-se, você não está sozinha nessa luta. Deus é contigo, e Ele pode restaurar o que parece perdido. Vamos orar juntas por sabedoria e paciência." Sara assentiu, e as duas se ajoelharam ali mesmo, na sala. Dona Celeste fez uma oração fervorosa, pedindo a Deus que trouxesse paz à família Monteiro e iluminasse os caminhos de cada um. Na escola, Mateus enfrentava um dilema diferente. Durante o intervalo, um grupo de colegas o chamou para participar de uma brincadeira perigosa que envolvia gravações para as redes sociais. Mateus hesitou, lembrando-se das palavras do pai sobre discernimento e responsabilidade. Ele sabia que aquilo era errado, mas o desejo de ser aceito falava alto. Enquanto isso, Gabriela encontrava-se com sua melhor amiga, Luana, na saída da aula. Elas conversavam sobre a festa do fim de semana. "E aí, Gabi, vai mesmo colar na festa?" perguntou Luana. "Não sei ainda. Meus pais estão pegando no meu pé. Mas talvez eu vá escondida." Luana riu. "Você é corajosa. Eu nunca teria coragem de desafiar meus pais assim." Gabriela deu de ombros, mas o comentário de Luana ficou em sua mente. Será que valia mesmo a pena? Ao final do dia,
Quando todos estavam de volta em casa, Felipe decidiu tentar uma abordagem diferente. Depois do jantar, ele chamou a família para um momento de reflexão conjunta. Sei que as coisas estão difíceis entre a gente, começou ele, com a voz calma. Mas acredito que, se colocarmos Deus no centro, podemos superar isso. Que tal lermos um trecho da Bíblia juntos esta noite? Sara concordou de imediato, mas Mateus e Gabriela trocaram olhares, hesitantes. Ainda assim, ambos permaneceram na sala enquanto Felipe abria a Bíblia em Provérbios 22:06. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A leitura foi seguida de um breve silêncio. Felipe olhou para os filhos e disse: Eu sei que nem sempre acerto, mas meu desejo é que vocês tenham uma vida plena e abençoada. Só quero que vocês saibam que estou aqui para ajudá-los, não para julgá-los. Mateus abaixou o olhar, enquanto Gabriela mordeu o lábio, lutando contra a vontade de chorar. Aquela foi a primeira noite em muito tempo que terminaram juntos em oração, cada um fazendo sua própria súplica em silêncio. Apesar de não resolver todos os problemas, aquele pequeno momento trouxe um vislumbre de esperança. A jornada da família Monteiro estava longe de terminar, mas, naquela noite, deram o primeiro passo rumo à reconciliação e ao fortalecimento da fé. O sol nasceu com um brilho especial naquela manhã, como se os céus estivessem celebrando o pequeno avanço que a família Monteiro havia feito. Felipe acordou mais cedo do que o habitual e, pela primeira vez em semanas, preparou o café da manhã. O cheiro de café fresco e pão torrado se espalhava pela casa, criando um clima acolhedor. Sara desceu as escadas e parou na cozinha, surpresa ao ver o marido em um momento de tranquilidade. Ele olhou para ela e sorriu. Pensei em começar o dia de uma forma diferente. Talvez possamos fazer isso juntos mais vezes. Sara sorriu de volta, sentindo um calor reconfortante no peito. Eles se sentaram para tomar café, e, aos poucos, as crianças também desceram. Mateus parecia mais disposto e até brincou com Gabriela sobre a demora dela para acordar. A manhã foi marcada por conversas leves, mas a sensação de reconexão estava presente. No entanto, tanto Felipe quanto Sara sabiam que aquele era apenas o início de uma longa caminhada. Eles precisavam encontrar formas de reforçar os laços familiares e construir uma base sólida na fé. No trabalho, Felipe encontrou-se pensando em formas de se aproximar dos filhos. Durante o almoço, ele decidiu ligar para um antigo amigo, Pastor Jorge, que era conhecido por ministrar palestras para pais e famílias. Jorge atendeu com entusiasmo. Felipe, meu amigo, quanto tempo! Como estão as coisas? Felipe explicou brevemente a situação e pediu conselhos sobre como criar um ambiente mais saudável para sua família. A primeira coisa, Felipe, é mostrar vulnerabilidade. Seus filhos precisam ver que você também enfrenta desafios e que está disposto a mudar por eles. Seja honesto sobre suas próprias lutas e mostre que está disposto a caminhar ao lado deles. As palavras do pastor ressoaram profundamente em Felipe. Ele sabia que tinha dificuldade em demonstrar fraquezas, mas também entendia que precisava mudar. Enquanto isso, Sara decidiu organizar um jantar especial para a família. Ela passou a tarde preparando os pratos favoritos de cada um e arrumou a mesa com cuidado especial. Quando todos se reuniram para comer, ela propôs que cada um falasse algo pelo qual era grato naquele dia. Mateus foi o primeiro a falar. Ele agradeceu pela conversa que teve com o professor, que o ajudou a enxergar novas possibilidades para o futuro. Gabriela, por sua vez, agradeceu pelo apoio de Sara em um projeto escolar. Quando chegou a vez de Felipe, ele respirou fundo e disse: Sou grato por vocês. Sei que cometi erros, mas quero ser um pai e marido melhor. E, acima de tudo, sou grato a Deus por me dar a chance de começar de novo. As palavras dele emocionaram a todos. Sara segurou a mão do marido, enquanto os filhos trocavam olhares, visivelmente tocados. Aquele momento simples, mas profundo, marcou um ponto de virada para a família Monteiro. Naquela noite, enquanto Sara e Felipe conversavam antes de dormir, eles refletiram sobre como pequenos gestos poderiam fazer uma grande diferença. Ambos concordaram em buscar aconselhamento pastoral e investir em momentos de qualidade com os filhos. A jornada era desafiadora, mas, pela primeira vez, eles se sentiam prontos para enfrentá-la juntos, com fé e determinação. O primeiro domingo após as mudanças na casa dos Monteiro começou de maneira diferente.
Felipe e Sara decidiram que seria um dia especial de união familiar, começando com o café da manhã reforçado seguido de um culto na igreja local. Gabriela e Mateus estavam visivelmente hesitantes, mas a energia positiva dos pais tornou difícil para eles recusarem o convite. Enquanto caminhavam juntos até a igreja, Felipe aproveitou a oportunidade para conversar com os filhos. Sei que vocês têm suas dúvidas e até suas críticas sobre estarmos mais presentes na igreja, mas quero que saibam que essa decisão não é apenas sobre religião. É sobre encontrarmos um propósito como família, explicou Felipe, sua voz carregada de sinceridade. Mateus, ainda relutante, respondeu com um suspiro. Pai, às vezes parece que tudo isso é imposto. Como se não tivéssemos escolha. Felipe parou por um momento e colocou a mão no ombro do filho. Eu entendo como você se sente, filho. Talvez no passado eu tenha sido rígido demais, mas quero que isso mude. Quero que vocês escolham caminhar conosco porque veem valor nisso, não porque eu ou sua mãe exigimos. Mateus assentiu levemente, enquanto Gabriela permanecia em silêncio, pensativa. A igreja estava cheia quando chegaram, com o coral já entoando cânticos que enchiam o ambiente de uma atmosfera de paz. Dona Celeste, que estava sentada na primeira fileira, acenou para a família com um sorriso caloroso. O sermão daquele dia foi ministrado pelo pastor Jorge, que abordou o tema A Casa Edificada sobre a Rocha. Ele destacou a importância de construir relacionamentos familiares sólidos e alicerçados nos princípios de Cristo. Muitos de nós estamos tentando construir nossas casas sobre areia movediça, esperando que a cultura, o sucesso ou as distrações preenchem os vazios. Mas somente o Senhor pode nos dar a verdadeira estabilidade que precisamos, pregava Jorge, com paixão. Felipe e Sara se entreolharam, reconhecendo a relevância das palavras para sua própria jornada. De volta para casa, Felipe sugeriu que eles passassem o restante do dia em atividades juntos. Começaram com um almoço simples, onde as conversas fluíram mais naturalmente do que em semanas anteriores. Após a refeição, decidiram fazer algo diferente, um jogo de tabuleiro, algo que não faziam há anos. Eu sou péssima nisso, riu Gabriela, enquanto tentava entender as regras. Não se preocupe, Gabi. Você já ganhou no estilo, brincou Mateus, arrancando risadas de todos. Os momentos descontraídos começaram a quebrar as barreiras que antes pareciam intransponíveis. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram-se como uma família unida. Mais tarde, durante um momento de silêncio na sala de estar, Sara pegou a Bíblia e propôs que cada um escolhesse um versículo que tivesse significado para si. Foi uma atividade que trouxe reflexões inesperadas. Mateus escolheu Josué 1:9, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Acho que isso me lembra que eu não preciso saber tudo agora. Só preciso confiar, disse ele, com uma vulnerabilidade que surpreendeu a todos. Gabriela, por sua vez, escolheu Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes parece que a vida quer me empurrar para coisas que eu nem sei se quero. Mas talvez eu não precise fazer isso sozinha, admitiu ela, sua voz suave. Felipe e Sara compartilharam versículos que refletiam suas esperanças para o futuro da família, encerrando o dia com uma oração conjunta. Aquele domingo foi um marco para os Monteiro. Embora os desafios ainda fossem muitos, eles começaram a ver que as pequenas mudanças diárias eram como tijolos, construindo lentamente uma base sólida para uma nova fase em suas vidas. A caminhada estava apenas começando, mas, com Deus no centro, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Os dias que se seguiram ao domingo especial trouxeram novos desafios, mas também reforçaram o compromisso da família Monteiro em seguir um novo caminho. A rotina de Felipe e Sara mudou para incluir momentos de oração juntos ao acordar e antes de dormir. Apesar das dificuldades de adaptação, essas práticas começaram a trazer mais paz ao lar. Na escola, Mateus enfrentava pressões constantes de seus amigos para participar de atividades questionáveis. Embora ainda sentisse o peso de querer ser aceito, as conversas com o pai e o momento na igreja começaram a influenciar suas decisões. Numa tarde, Mateus estava no pátio da escola, quando Lucas, um dos colegas mais populares, aproximou-se com um convite. E aí, Mateus? Vai com a gente hoje? Vamos fazer umas gravações no estacionamento abandonado. Vai ser épico.
Mateus hesitou, lembrando-se da última conversa com Felipe e do versículo que havia escolhido. Ele respirou fundo e respondeu: Cara, acho que vou passar dessa vez. Não é muito minha praia. Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Tá ficando careta, hein? Mas beleza, sua escolha. Embora sentisse um misto de alívio e dúvida, Mateus percebeu que estava aprendendo a dizer não, algo que nunca pensou ser possível antes. Enquanto isso, Gabriela também passava por uma transformação. Após refletir sobre a festa que planejava ir escondida, ela decidiu conversar com a mãe. Mãe, posso falar com você? Perguntou, entrando na cozinha onde Sara preparava o jantar. Claro, filha. O que foi? Respondeu Sara, com um sorriso encorajador. Gabriela hesitou por um momento, mexendo no cabelo. Eu tinha planejado ir a uma festa no sábado à noite. Escondida. Mas decidi que isso não era certo. Achei que deveria te contar. Sara, surpresa, parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Seu coração se encheu de alegria e gratidão, mas ela manteve a calma. Fico muito orgulhosa de você por ser honesta comigo, Gabi. Isso mostra muita maturidade. Se você quiser, podemos conversar sobre outras formas de você se divertir, sem precisar esconder nada. Gabriela sorriu, sentindo-se aceita e compreendida. Aquela conversa fortaleceu o vínculo entre mãe e filha de uma forma que nenhuma das duas esperava. Felipe, por sua vez, continuava sua jornada de aprender a se conectar emocionalmente com os filhos. Ele começou a dedicar mais tempo a atividades que eles gostavam. Com Mateus, isso significava aprender sobre os jogos que o filho adorava. Embora desajeitado, Felipe se sentava ao lado do filho para entender as mecânicas do jogo, arrancando risadas de Mateus. Pai, você é terrível nisso, brincou Mateus, enquanto Felipe tentava desesperadamente controlar o personagem na tela. Eu sei, mas estou aqui para aprender, respondeu Felipe, com um sorriso. Com Gabriela, Felipe passou a se interessar pelas músicas que ela gostava, mesmo que algumas fossem bem diferentes de seus gostos. Ele ouvia com atenção e até tentava acompanhar as letras, o que sempre fazia Gabriela rir. Esses pequenos gestos começaram a derrubar as barreiras emocionais, mostrando a ambos os filhos que Felipe estava realmente comprometido em ser um pai presente e participativo. Naquela sexta-feira, Sara sugeriu que tivessem uma noite de estudos bíblicos em família, algo que fazia anos que não acontecia. Ela preparou um ambiente acolhedor na sala, com velas e uma jarra de limonada. Quando todos se sentaram, Sara propôs que escolhessem um tema para discutir. Que tal falarmos sobre perdão? Sugeriu Felipe. Acho que é algo que todos precisamos entender melhor. O tema trouxe reflexões profundas. Cada um compartilhou situações em que precisaram perdoar ou ser perdoados, inclusive dentro da própria família. Gabriela confessou que guardava mágoas de Felipe por ele ser tão rígido no passado, e Felipe, por sua vez, pediu desculpas com sinceridade. Eu errei, Gabi. Errei com você e com Mateus. Mas estou aqui para mudar, e espero que possamos caminhar juntos nesse processo, disse Felipe, sua voz embargada. Mateus também se abriu, admitindo que muitas vezes se sentia sufocado pelas expectativas de Felipe, mas que agora via o esforço do pai de uma forma diferente. A noite terminou com um sentimento de leveza. Pela primeira vez, os Monteiros sentiram que estavam começando a entender o verdadeiro significado de ser uma família. Não era sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a crescer, errar, perdoar e amar, tudo isso com Deus no centro. A caminhada ainda era longa, mas o compromisso de cada um em mudar e se apoiar já fazia toda a diferença. O sábado trouxe um novo desafio para a família Monteiro. Enquanto Felipe e Sara arrumavam a casa e planejavam as tarefas do dia, Mateus e Gabriela receberam convites tentadores que colocariam à prova as mudanças que estavam tentando implementar. Mateus foi chamado por um grupo de colegas para um campeonato de jogos no centro da cidade. O evento, embora atrativo, incluía uma taxa de inscrição cara e ocorria em um ambiente conhecido por festas improvisadas que frequentemente fugiam do controle. Ele sabia que a presença ali poderia atrapalhar o progresso que estava tentando fazer com a família. Do outro lado, Gabriela recebeu uma mensagem de Luana, convidando-a para um passeio ao shopping.
A princípio, o convite parecia inocente, mas Gabriela sabia que o objetivo real era encontrar um grupo de amigos mais velhos que tinham hábitos e conversas que a faziam se sentir deslocada e desconfortável. Ambos enfrentavam dilemas internos. A pressão social ainda era forte, mas algo novo começava a se formar dentro deles. A vontade de agir de forma diferente. Na mesa do café da manhã, Mateus levantou o assunto primeiro. Pai, mãe, meus amigos me chamaram para um evento hoje, mas não sei se devo ir. Não parece um lugar muito legal, e eu sei que a inscrição é cara. Felipe olhou para o filho, surpreso, mas satisfeito por ele ter trazido a questão à tona. Mateus, fico feliz que você esteja refletindo sobre isso. Às vezes, dizer não é difícil, mas é necessário. Se você não se sente à vontade, talvez já saiba a resposta. Mateus assentiu, pensativo. Gabriela, por sua vez, hesitou antes de falar. Eu também recebi um convite, mas acho que não quero ir. Parece mais uma daquelas saídas que me deixam desconfortável. Talvez eu fique em casa hoje. Sara sorriu para a filha. Essa é uma decisão madura, Gabi. Vocês dois estão aprendendo a discernir o que é melhor para vocês, e isso me deixa muito orgulhosa. Naquele dia, em vez de cederem às pressões externas, Mateus e Gabriela decidiram passar o tempo em casa. Felipe e Sara aproveitaram a oportunidade para propor uma atividade em família. Eles sugeriram fazer uma caminhada no parque próximo, algo simples, mas que permitisse momentos de conversa e descontração. Enquanto caminhavam, o clima era leve. Mateus e Felipe conversavam sobre jogos e as metas que Mateus queria alcançar na escola. Gabriela andava ao lado de Sara, comentando sobre as músicas que haviam ouvido juntas recentemente e as ideias que tinha para um novo projeto escolar. A caminhada terminou com um piquenique improvisado à sombra de uma árvore grande. Entre risadas e histórias, a família Monteiro sentiu algo que parecia ter se perdido ao longo dos anos, uma conexão genuína. No sábado, na igreja, Felipe compartilhou com o pastor Jorge sobre os avanços que a família estava fazendo. Jorge sorriu, satisfeito, e respondeu: "Isso é apenas o começo, Felipe. As mudanças verdadeiras acontecem quando a fé é testada e vocês permanecem firmes. Continuem buscando a Deus e um ao outro, mesmo nos dias difíceis." Felipe assentiu, sentindo-se fortalecido pelas palavras do pastor. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas, com cada passo, a família Monteiro estava mais próxima do que antes. Naquela noite, enquanto cada um estava em seu quarto, Sara escreveu em seu diário: "Hoje foi um dos dias mais simples, e ao mesmo tempo, mais especiais que já tivemos em família. Deus está nos mostrando que não precisamos de grandes eventos ou conquistas para encontrar a verdadeira alegria. Basta estarmos juntos e buscarmos sua presença." Ao fechar o diário, ela fez uma breve oração, agradecendo a Deus por cada pequeno milagre que estava acontecendo na vida deles. E assim, mais um dia terminou, reforçando a fé e o amor que mantinham a família Monteiro unida. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria na casa dos Monteiro, mas também trouxeram novos desafios. Mateus estava mais envolvido com os estudos, mas ainda enfrentava momentos de tentação para voltar aos hábitos antigos. Gabriela, por sua vez, continuava lidando com as influências externas e as dúvidas internas sobre seu lugar no mundo. Felipe e Sara sabiam que o progresso que haviam alcançado era frágil e que qualquer vento mais forte poderia abalar o equilíbrio que estavam construindo. Uma manhã, enquanto Sara terminava de organizar a cozinha, Gabriela desceu as escadas apressada, com o celular na mão e uma expressão preocupada. "Mãe, você pode me ajudar com isso?" perguntou ela, mostrando o celular. Sara olhou para a tela e viu uma mensagem de uma colega de classe que havia compartilhado um boato sobre Gabriela. Era algo pequeno, mas que poderia crescer rapidamente e afetar a reputação dela na escola. Gabriela estava visivelmente abalada. "Isso é sério?" perguntou Sara, analisando a mensagem. "Não, mas as pessoas acreditam em tudo que veem. E se começarem a falar de mim?" disse Gabriela, quase chorando. Sara sentou-se ao lado da filha e segurou sua mão. "Gabi, sei que é difícil lidar com isso, mas lembre-se de quem você é. Não deixe que a opinião dos outros defina você. Vamos orar juntas sobre isso, e, se precisar, podemos conversar com a escola para resolver o problema." Gabriela assentiu, e as duas fizeram uma breve oração. Naquele momento, Gabriela sentiu uma calma inesperada,
como se Deus estivesse assegurando que tudo ficaria bem. Enquanto isso, Mateus estava enfrentando uma pressão diferente. Um grupo de colegas estava planejando colar em uma prova importante, e ele foi convidado a participar. Embora a ideia o tentasse, ele lembrou-se das conversas recentes com o pai sobre integridade. Durante o intervalo, um dos colegas, Gustavo, o abordou. E aí, Mateus, vai entrar no esquema? Todo mundo tá fazendo. Ninguém vai perceber. Mateus respirou fundo antes de responder. Não, valeu. Prefiro fazer do meu jeito, mesmo que seja mais difícil. Gustavo deu de ombros e saiu, mas Mateus sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas temia as repercussões sociais. Naquela noite, durante o jantar, Felipe percebeu que os filhos estavam mais silenciosos do que o habitual. Ele decidiu perguntar: algo aconteceu hoje? Vocês parecem preocupados. Gabriela foi a primeira a falar, compartilhando sobre a situação na escola e como havia se sentido apoiada pela mãe. Em seguida, Mateus contou sobre a pressão para colar na prova e como havia decidido não participar. Felipe sorriu para os filhos. Vocês estão mostrando muita maturidade. Estou orgulhoso de como estão lidando com esses desafios. É assim que fortalecemos nosso caráter e mostramos nossa fé, mesmo quando é difícil. Sara concordou, segurando a mão do marido. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Sempre estaremos aqui para apoiar e guiar vocês. Depois do jantar, Felipe sugeriu um momento de estudo bíblico em família. Ele escolheu o Salmo 23, que fala sobre a confiança em Deus em tempos difíceis. Cada um leu um versículo em voz alta, e, no final, Felipe pediu para que cada um compartilhasse o que aquele texto significava para eles. Gabriela disse que sentia conforto em saber que Deus a guiava, mesmo nos momentos em que ela não sabia o que fazer. Mateus falou sobre a ideia de não ter medo, mesmo quando estava cercado por tentações. Sara e Felipe também compartilharam suas reflexões, criando um momento de união e aprendizado. Com o passar das semanas, os Monteiro perceberam mudanças significativas na dinâmica familiar. Os momentos de estudo bíblico se tornaram mais frequentes, assim como as conversas honestas sobre os desafios que cada um enfrentava. No entanto, não demorou muito para que a família fosse novamente testada. Certa tarde, Sara recebeu uma ligação da escola. Era a diretora, informando que Gabriela havia se envolvido em um incidente. Quando Sara chegou ao colégio, encontrou Gabriela sentada no corredor, com o olhar baixo e os olhos inchados de tanto chorar. Gabi, o que aconteceu? Perguntou Sara, sentando-se ao lado da filha. Uma menina começou a me provocar na aula. Mãe. Eu tentei ignorar, mas ela disse coisas horríveis sobre você e o pai. Eu não consegui me controlar e acabei empurrando ela. Sara suspirou, colocando a mão no ombro da filha. Vamos resolver isso juntas, ok? Mas precisamos conversar sobre como lidar com situações assim de maneira diferente. Depois de uma reunião com a diretora, ficou decidido que Gabriela precisaria participar de um programa de mediação na escola para aprender a resolver conflitos pacificamente. Embora envergonhada, ela aceitou a decisão, entendendo que era necessário. Naquela noite, a família discutiu o ocorrido durante o jantar. Felipe usou o momento para ensinar sobre perdão e controle emocional. Gabi, todos enfrentamos situações que testam nossa paciência. O importante é lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos dá força para lidar com isso de forma sábia. Mateus, que havia ficado em silêncio até então, surpreendeu a todos ao falar. Acho que posso ajudar a Gabi nisso. Eu também tenho tido dificuldade em lidar com a pressão dos colegas, mas estou tentando me controlar mais. Podemos apoiar um ao outro. Gabriela olhou para o irmão, tocada pela iniciativa. Obrigada, Mateus. Eu realmente preciso disso. Enquanto isso, Felipe enfrentava um desafio próprio no trabalho. Um projeto importante havia sido rejeitado, e ele sentia o peso do fracasso. Certa noite, ele desabafou com Sara, que o ouviu atentamente. Felipe, você sempre nos ensinou que Deus tem um propósito para tudo. Talvez essa rejeição seja uma oportunidade para algo maior. Vamos orar sobre isso juntos? A oração trouxe conforto a Felipe, e ele decidiu abordar a situação no trabalho com uma nova perspectiva, buscando soluções criativas e aprendendo com os erros.
Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos que fortaleceram os laços da família. Sara organizou um passeio ao ar livre, onde puderam conversar e rir sem as distrações do dia a dia. Felipe começou a ajudar Mateus com os estudos, criando um vínculo mais próximo com o filho. Gabriela, por sua vez, passou a confiar mais na mãe, compartilhando suas preocupações e aprendendo a buscar conselhos antes de tomar decisões importantes. Certa noite, enquanto a família se reunia para mais um momento de estudo bíblico, Felipe decidiu abordar um tema especial. Hoje, quero que falemos sobre a importância de sermos luz no mundo. Em Mateus 5:16, Jesus nos diz para brilharmos diante dos outros, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Cada um compartilhou ideias sobre como poderiam ser exemplos de fé e bondade em suas próprias vidas. Mateus sugeriu ajudar um colega que estava tendo dificuldades nos estudos. Gabriela mencionou a ideia de criar um grupo na escola para promover a paz e o diálogo. Felipe e Sara decidiram que poderiam oferecer mais apoio à comunidade local, talvez organizando atividades na igreja. Naquele momento, os Monteiros sentiram uma união que há muito tempo não experimentavam. Eles não apenas estavam superando desafios, mas também se fortalecendo como uma família guiada pela fé e pelo amor. E, enquanto oravam juntos naquela noite, cada um fez sua própria promessa silenciosa de continuar lutando pelo que era mais importante: os laços que os uniam e a certeza de que Deus estava no centro de tudo. As semanas que se seguiram trouxeram frutos evidentes do esforço da família Monteiro em reconstruir sua harmonia. As mudanças individuais e coletivas começaram a moldar uma nova realidade, mas, como todo crescimento espiritual, os desafios nunca cessam por completo. Uma manhã de domingo trouxe um clima especial. A igreja local estava lotada, e o pastor Jorge anunciava o início de uma série de encontros familiares, destinados a fortalecer os laços dentro dos lares cristãos. Sara e Felipe, sempre motivados a crescer, decidiram inscrever a família. Na primeira sessão, cada membro da família foi desafiado a compartilhar um sonho pessoal. A ideia era mostrar que, enquanto cresciam na fé, seus objetivos individuais também tinham um espaço importante no coração de Deus. Quando chegou a vez de Mateus, ele hesitou, mas finalmente revelou: "Eu gostaria de ser programador. Quero criar algo que possa ajudar as pessoas, mas não sei por onde começar." Felipe olhou para o filho com surpresa e orgulho. "Filho, isso é incrível. Posso ajudá-lo a procurar cursos e mentores para guiá-lo nesse caminho." Gabriela, mais à vontade após as sessões de mediação na escola, também compartilhou algo que surpreendeu a todos: "Quero ser uma defensora da paz. Talvez como psicóloga ou mediadora. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem soluções sem conflitos, como estou aprendendo agora." Sara abraçou a filha com os olhos marejados. "Que lindo, minha menina. Você tem um coração generoso, e eu tenho certeza de que Deus usará isso de forma grandiosa." Felipe e Sara também compartilharam seus desejos de investir mais em sua comunidade e serem exemplos para outros casais. O exercício trouxe à tona uma nova dimensão de compreensão e apoio mútuo. Durante uma tarde tranquila, enquanto Felipe e Mateus trabalhavam juntos em um pequeno projeto de informática, Gabriela chamou a mãe para ajudá-la com a criação de um cartaz para a escola. O grupo que ela propôs para promover o diálogo e a paz havia sido aprovado, e Gabriela não cabia em si de felicidade. "Mãe, estou tão animada. Nunca pensei que poderia fazer algo assim. Acho que isso realmente pode ajudar as pessoas." Sara sorriu, sentindo uma alegria profunda ao ver o entusiasmo da filha. "Tenho certeza de que será um sucesso, Gabi. Estou tão orgulhosa de você." À medida que a família Monteiro progredia, a comunidade ao seu redor também percebia as mudanças. Na igreja, Felipe foi convidado a liderar um pequeno grupo de homens, onde poderia compartilhar suas experiências sobre liderança no lar e os desafios de criar filhos nos caminhos de Deus. Sara, por sua vez, começou a participar de um ministério voltado para mães, compartilhando suas lutas e vitórias e ajudando outras mulheres a encontrarem forças na oração e na comunhão. Uma noite especial marcou o fechamento de um ciclo e o início de outro. A família organizou um culto em casa, convidando amigos, parentes e membros da igreja. Durante o culto, Felipe fez questão de agradecer a Deus pela transformação que vivenciaram. "Quando começamos essa jornada, estávamos quebrados, desorientados e distantes uns dos outros. Mas Deus, em sua infinita graça, nos mostrou que a reconciliação é possível,
e que, com amor e fé, podemos enfrentar qualquer desafio. Cada membro da família compartilhou um breve testemunho, e os convidados foram tocados pela sinceridade e humildade dos Monteiro. Muitos deles se aproximaram após o culto, pedindo conselhos e orações. Enquanto a noite se encerrava, Felipe e Sara sentaram-se na varanda, observando as estrelas. As crianças já haviam ido dormir, mas o clima de gratidão permanecia. Acho que finalmente estamos começando a colher os frutos, Felipe, disse Sara, segurando a mão do marido. Sim, mas sabemos que essa jornada nunca termina. Sempre haverá novos desafios, mas agora temos algo que nos fortalece, a certeza de que Deus está conosco, guiando cada passo. Eles permaneceram ali, em silêncio, sentindo a paz que há muito tempo não experimentavam. A família Monteiro ainda enfrentaria novos desafios, mas agora, unidos pela fé e pelo amor, estavam preparados para enfrentá-los juntos. Os anos se passaram, e a casa dos Monteiro tornou-se um lugar de amor, aprendizado e inspiração. A jornada deles, repleta de altos e baixos, tornou-se uma história viva de redenção e perseverança na fé. Na noite do aniversário de casamento de Felipe e Sara, a casa estava cheia. Mateus, agora formado em ciência da computação, havia criado uma plataforma que conectava jovens carentes a oportunidades de aprendizado em tecnologia. Gabriela, já no último ano de psicologia, dedicava-se a projetos de mediação de conflitos em escolas públicas. Ambos haviam encontrado não apenas suas vocações, mas também um propósito maior em servir ao próximo. A celebração começou com um jantar especial, onde amigos e familiares compartilharam memórias e agradecimentos. Felipe fez questão de erguer um brinde. Há alguns anos, nossa família estava à beira do colapso. Mas Deus, em sua bondade, nos mostrou que sempre há um caminho de volta. Hoje, somos a prova viva de que fé, amor e esforço constante podem transformar qualquer situação. Sara sorriu, emocionada. Ao lado dela, seus filhos eram um reflexo da graça de Deus em ação. Mateus e Gabriela, ambos com olhares brilhantes, confirmavam em cada gesto o impacto do esforço conjunto da família. Após o jantar, a família Monteiro reuniu todos na sala para um momento de reflexão. Felipe abriu a Bíblia e leu uma passagem que se tornará o alicerce de sua jornada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Ele fechou a Bíblia com cuidado, olhou para todos e disse: se há algo que aprendemos nesses anos, é que confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas que nunca estaremos sozinhos. Cada desafio que enfrentamos nos tornou mais fortes, mais unidos, mais próximos do que Deus quer para nós. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados se despediam, Felipe e Sara ficaram na varanda, como tantas vezes antes. Eles observaram Mateus e Gabriela rindo juntos enquanto ajudavam a limpar a mesa. Você já imaginou que estaríamos aqui, Sara? Perguntou Felipe, com um sorriso satisfeito. Muitas vezes duvidei, mas Deus sempre teve planos maiores para nós, respondeu ela, apertando a mão do marido. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a calma da noite. A jornada havia sido longa e desafiadora, mas cada obstáculo os moldara em algo mais forte, mais firme, mais cheio de fé. Naquele momento, a família Monteiro não era apenas uma história de superação. Eles eram um testemunho vivo de que, com amor, fé e esforço, é possível construir um legado que transcende gerações. Se essa história inspirou você, deixe seu comentário contando o que mais tocou o seu coração. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e edificantes. Juntos, podemos espalhar amor e esperança.